Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul? Sendo vereador do ambiente, o que é que tem para dar ao município? Ora bem, o ambiente é uma área muito vasta, muito diversificada e a ação propriamente dita no que diz respeito ao valor do ambiente, que é um dos que me está atribuído, porque eu sou simultaneamente vereador do ambiente, da educação e do associativismo, portanto das associações, e tenho a responsabilidade, como disse, na área do ambiente. Então, o que é que nós temos na área do ambiente? Ora bem, eu podia vos falar, por exemplo, numa coisa que neste momento está a acontecer e que se calhar as pessoas nem se apercebem. Por exemplo, vocês sabem com certeza que o lixo que se produz é depositado onde? No lixão? Enfim, no caixote do lixo, nos contentores, com a dimensão que tem, aqueles contentores verdes, ou quem faz a separação do lixo coloca nos ecocompostos. Não é? E há uma logística muito grande para que nós tenhamos sempre as nossas ruas abertas, limpas, arrumadas, os caixotes do lixo, enfim, os contentores vazios, de maneira a que haja uma regularidade da recolha do lixo. Isto é uma logística que implica uma empresa, não é? Nós neste momento temos esse serviço concessionado a uma empresa que é neste momento a Suma e que tem um conjunto de circuitos que vai fazendo a limpeza no centro urbano de Oliveira das Mães e depois nas freguesias, portanto percorrendo todas as 19 freguesias, os 163 km quadrados que existem, que são o município de Oliveira das Mães. E dizia eu que neste momento estamos a fazer um procedimento concursal, a abertura de um concurso, que é um concurso internacional, para assegurarmos esse serviço, ou para continuarmos a assegurar esse serviço por mais de 60 meses. E estamos a falar de um serviço que durante esses 60 meses vai custar cerca de 4 milhões de euros. Portanto, para perceberem, durante 60 meses, um serviço de recolha e de transporte e depois de depositar o lixo quer na estação de transferência do Ocel, quer na central de eixo, não é? Isto implica meios muito complexos, caminhões, varredoras mecânicas, caminhões para transportar, outros meios que têm a ver com a desinfecção das ruas, limpeza e desinfecção das ruas, pessoas, não é? Que fazem essa limpeza, por aí fora. Portanto, tudo o que é recolha de resíduos sólidos urbanos, os RSUs, é uma área que a Câmara Municipal tem que garantir e eu, de alguma forma, sou o responsável máximo de toda essa área. Tem muitos custos, não é? Que tem muitos custos, mas que tem uma envolvência muito grande. Como eu disse, estamos a falar de um contrato para um concurso através de um concurso internacional que tem uma expressão significativa em termos, e vocês são de economia, em termos financeiros, muito elevados. Depois, temos, por exemplo, uma outra área de intervenção que é nos espaços florestais. Não é?
Cerca de 65-70% do nosso território de Oliveira das Meias, não sei se sabiam, é composto por espaços florestais, não é? Temos umas freguesias que são mais florestais do que outras, mas, por exemplo, se formos para Palmares, Pinhadão e Posta, Loureiro, Zona Sul, o Cela, por aí fora, são muitas manchas, é muito território, muitas manchas verdes. E, de alguma forma, nós também temos que cuidar dessa mancha florestal, tentando evitar que haja risco de incêndio e, no caso de haver incêndio, também colaborar, de alguma forma, no combate e na prevenção dos incêndios. Nesse capítulo, nós temos, Câmara Municipal, a responsabilidade no que diz respeito à proteção civil, à área de proteção civil, portanto, a articulação com os bombeiros e as forças de segurança, mas também temos, sob a alçada direta da área do ambiente, portanto, sob a minha alçada, em última análise, embora haja responsáveis intermédios, temos duas equipas que estão permanentemente no terreno e que fazem esse trabalho de limpeza das bermas, das estradas, numa faixa de 10 metros, de permanentemente andarem, portanto, a terem este cuidado com os espaços florestais e que é precisamente a equipa de intervenção em espaços florestais. E também temos uma equipa de sapadores que se ocupam disso, isto é graças a um protocolo que temos com a Associação Florestal dentro da Orivoga e que permite, portanto, essa intervenção. Depois temos também a intervenção em tudo aquilo que é, de alguma forma, a água, saneamento, enfim, mais sobretudo as questões ligadas ao saneamento, embora não seja propriamente da construção daquilo que for saneamento, mas sobretudo depois do encaminhamento que as pessoas fazem ao nível dos esgotos. E sabem que algumas pessoas, por má consciência, por falta de civismo, em vez de terem as fossas e depois fazerem o despejo e encaminhar os esgotos para as estações de tratamento que temos, que são no Salgueiro em Santiago de Luna e em Ocela, muitas vezes despejam ao ar livre e, portanto, nós vamos passando pelas ruas, vemos esses cheiros nauseabundos, etc. E outras situações que têm a ver com essa área, que muitas vezes resultam de más vizinhanças, não é? E nós temos que analisar queixas de animais que incomodam o vizinho, de árvores que estão demasiado grandes e demasiado a pender sobre propriedades alheias que fazem queixa. Nós temos que fazer a verificação se há o cumprimento da lei ou não, se verifica que há distância entre copas das árvores para não haver risco de incêndio e por aí fora. Mas, sobretudo, há um peso muito grande ao nível daquilo que são as queixas e as questões e as questões, às vezes, entre vizinhos e que vem parar tudo aqui à área do ambiente. Depois, temos também as questões, por exemplo, da autorização das licenças de ruído. Por exemplo, vocês vão frequentemente a bares e por aí fora. Os bares têm um horário de funcionamento que é estabelecido pela Câmara Municipal. Mas, em determinadas ocasiões, quando há determinados eventos especiais, como por exemplo uma festa de passagem de ano, de carnaval, que seja, algumas organizações, alguns bares, por exemplo, prolongam, digamos, o seu horário para além do normal de funcionamento. Para isso pedem uma licença especial de ruído à Câmara Municipal para terem a possibilidade de poderem prolongar essa festa para mais do que o horário normal. Isso nós fazemos a análise, fazemos sempre a salvaguarda que não podem incomodar os vizinhos, às vezes isso não acontece, ou não devia acontecer, e somos nós que autorizamos ou não. Estou-vos a dar um exemplo de outros que nós também colaboramos e autorizamos. Por exemplo, o lançamento de fogo de artifício nas festas é também analisado aqui na área do ambiente, portanto nós autorizamos ou não, podemos ser às distâncias para não causar nem danos, nem criar risco de incêndio. Enfim, temos um conjunto de ações nas escolas, em particular, e com empresários, sobre emissões de gases, sobre qualidade do ar,
sobre a educação ambiental. Há um conjunto de iniciativas que são desenvolvidas a partir da Câmara Municipal, que andam no terreno, procurando sensibilizar todas as pessoas, e em particular os nossos alunos, e em particular os alunos do primeiro ciclo pré-escolar, que são aqueles que estão mais sob a alçada da Câmara, para terem um tipo de comportamento diferente. Normalmente nós chegamos até aos pais através dos alunos, através dos filhos, não é? Que, tendo essa consciência, também exigem que se cumpra em casa, mesmo que às vezes sejam incompreendidos. Enfim, há um sem número de atividades, por exemplo, combate às lixeiras clandestinas. Como sabem, também há com regularidade pessoas que colocam os lixos, e sobretudo lixos de alguma dimensão, nas matas, nos caminhos, às vezes até junto dos caixotes do lixo. E normalmente o mal é começarem a colocar num determinado sítio, que depois a seguir vem a outro sítio crescente. E nós tivemos várias ações de desmantelamento e de erradicação de lixeiras clandestinas. Cá em Oliveira, no município todo. Tivemos um dia, aliás, que se repetiu pelo segundo ano consecutivo, que foi o chamado Limpar Portugal, dia 20 de março, em que desmantelámos muitas lixeiras clandestinas, e tivemos uma ação muito própria, que foi a erradicação da lixeira da Minhoteira, chamada lixeira da Minhoteira, porque era uma lixeira que já tinha mais de 50 anos, que tinha lá lixo acumulado de toda a espécie, desde animais mortos até restos de construção de demolição, de sofás, enfim, pneus, sem fim de coisas. Foram cerca de 100 toneladas que nós tiramos lá de lixo, numa ação concertada com muitos voluntários, com o equipamento e maquinaria da Câmara Municipal, com muita gente da Câmara Municipal, mas também com muitos voluntários. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Escola de Infantes dos Bombeiros e de outras associações que quiseram colaborar nessa iniciativa, e erradicámos completamente aquela lixeira. É evidente que de vez em quando alguém se lembra de voltar, não naquele sítio, mas por acaso naquele sítio não voltou a acontecer, mas noutros sítios nós temos que ir fazendo permanentemente esta vigilância e tentar erradicar antes que ela tome grandes dimensões. Enfim, podia estar aqui a tarde inteira a dizer as coisas que vamos fazendo nesta área, mas se calhar eu gostava também de sublinhar já agora um outro aspecto. Muitas vezes as pessoas abandonam os lixos, tipo sofás, colchões que têm um lugar verde e coisas do género, nos cantos, quando podiam gratuitamente telefonar para a Câmara, e a Câmara encarregava-se de ir lá buscá-lo, gratuitamente. Não é? Tudo isso que é aqueles monos ou monstros, como alguém lhes chama, podiam perfeitamente, em vez de se desfazerem em lugares impróprios, bastava que nos telefonassem e nós íamos buscar gratuitamente à casa das pessoas, na hora que fosse combinado, para trazermos, e isso seria encaminhado para ser aproveitado de alguma forma. Não é? Para pessoas sem possibilidades. Mas as possibilidades aqui não gasta nada. Portanto, a questão Não é isso. São materiais que, por exemplo, nós já não precisamos, e se ainda tiverem bom estado, poderá dar para uma pessoa, para uma família sem possibilidades. Estamos a falar de um colchão. O colchão, provavelmente, os tecidos não se aproveitarão, mas as molas, tudo aquilo que é metal, é perfeitamente possível de reciclar. Eletrodomésticos, há campanhas até de recolha de resíduos resultantes de eletrodomésticos, computadores, que já não se usam, que em vez de se jogar fora em um canto qualquer, é possível aproveitar muito daquele material. E isto de uma forma gratuita. É pena que as pessoas ainda não tenham percebido isso. Por mais campanhas que a gente faça, infelizmente não passa. Conseguimos recolher algum, mas muito do que é abandonado podia perfeitamente ser recolhido pela Câmara Municipal e sem estar aí num sítio qualquer, enfim, a parecer mal. Não é? Exato. E ao nível das indústrias, considera que as indústrias oliveirenses são muito poluidoras ou não? Não, eu acho que hoje, também porque a lei é cada vez mais apertada, e eu referi que relativamente às indústrias nós não temos uma competência tão direta relativamente a isso. Eu falo nos resíduos sólidos urbanos, que é o vulgo lixo doméstico que nós produzimos, porque as indústrias são obrigadas por lei a ter um encaminhamento próprio, dependendo do tipo de resíduos que produzem, um encaminhamento próprio
para esses resíduos e terem os comprovativos de que os encaminharam. Portanto, hoje nós ainda víamos de vez em quando, em algumas lixeiras clandestinas, por exemplo, restos de material usado na indústria do calçado, né, couros e cortumes e essas coisas, mas hoje eles próprios também têm que dar divulgação, terem comprovativos de que é que fizeram com os resíduos que resultaram da atividade laboral. Quase todas as indústrias têm isso. E eu julgo que há, a esse nível, não só pelo resultado da lei, que é cada vez mais apertada, mas também porque há uma consciência ambiental diferente daquela que havia há uns 10 anos, 20 anos, enfim. Mas isso ainda bem, porque felizmente estamos num concelho muito industrializado. Podíamos falar nas indústrias de moldes, de calçado, das panelas, laticínios, enfim, dos colchões, já não tem o vigor que tinha, mas estamos a falar realmente em setores muito importantes. Então, os moldes é uma coisa, é realmente uma grande indústria, uma indústria de grande significado em Oliveira das Mães, mas de uma maneira geral, portanto, nós temos, de facto, industriais que eu acho que são cada vez mais conscienciosos dos seus deveres ambientais, isso não tenho dúvidas. Passamos então para os casos polémicos. Exato. O corte das árvores no Parque La Salette, por exemplo. Ora bem, eu relativamente ao Parque La Salette, aquela atividade que está lá a ser desenvolvida, passou pela Fundação La Salette, que entretanto foi extinta, e portanto a responsabilidade daquilo que lá foi feito, quer nas candidaturas, quer na modificação das árvores, ou do abatimento de algumas árvores, é da responsabilidade da Fundação La Salette. No entanto, se foram algumas árvores abatidas, muitas ou algumas delas foram porque houve vários temporais que as derrubaram, e outras tiveram de ser abatidas porque, provavelmente, do ponto de vista fitossanitário, não estariam em condições. Mas também é curioso que se fala, sobretudo nas redes sociais, da questão das árvores, que foram abatidas, mas não se fala da requalificação e da enorme quantidade de árvores que neste momento estão lá a ser colocadas. Aqui fomos lá e vimos o local e efetivamente foram plantadas muito mais. Mas fala-se do abate eventual de algumas árvores, só que se calhar meia dúzia de árvores, e não se fala, como devia, da quantidade enorme de árvores que estão a ser colocadas lá e que estão a dar outra paisagem completamente melhor do que aquilo que tínhamos antes. Até porque as árvores já são de grande dimensão. Claro. E depois é assim, nós não queremos aceitar isso. Eu acho que todos nós, aqui dentro e lá fora, gostamos das árvores. Mas também temos que perceber que elas têm o seu ciclo de vida, como nós todos temos. Sim, claro. Não é? Claro. Nascem, crescem, sim, têm o seu desenvolvimento natural, um dia morrem. Não é? Agora, há uma questão que eu acho que é importante, e aqui posso passar pela outra questão que ainda não fizeram, e essa sim é da minha responsabilidade, o abate das árvores na Feira dos 11. Que é assim, nós tínhamos na Feira dos 11 um conjunto arbóreo, que eram plátanos, de grande dimensão, muito grande dimensão, e tínhamos um espaço não qualificado, ou seja, ainda se reparar neste momento que as árvores foram abatidas, tem lá um espaço que é continuamente pisado pelos carros, portanto está a ser cada vez mais compactado, e que está na origem também, não apenas, mas também do estado em que as árvores se encontravam, e portanto tínhamos esse espaço nada qualificado, e as árvores de grande dimensão, mas que estavam a oferecer perigo. E é isto que eu gostava de sublinhar. E não foi o vereador do Ambiente que um dia se levantou para o lado esquerdo, que chegou lá e disse assim: bem, meus amigos, isto hoje tem que se abater estas árvores todas. Não é? O que é que aconteceu? Nós temos ali uma escola básica do primeiro ciclo, uma escola, como se dizia antes, uma escola do primeiro ciclo, uma escola primária. E na envolvente da escola primária tínhamos essas árvores que está inserida na Feira dos 11, nós também a conhecemos como escola da Feira dos 11. E, dada a dimensão das árvores e dada o estado o fraco estado em que estavam as árvores, o ano passado, num dia de temporal, houve um arranco
de alguma dimensão que caiu em cima da escola, do telhado da escola, que derrubou uma parte do telhado e por baixo do telhado havia um teto falso que era portanto, em amianto, não é? E que caiu em cima, ou caiu, portanto, no espaço da sala de aula. Eu estive lá presente e vi o espaço onde normalmente está a professora e nas primeiras carteiras onde normalmente estariam os alunos. Só não estavam porque, felizmente, este acidente ou incidente aconteceu no fim de semana, aconteceu de um sábado para um domingo. E, portanto, nós não estamos hoje a falar de feridos graves nem de mortes por um acaso, porque podia ter acontecido, de facto, se este acontecimento tem ocorrido num dia de semana, num dia de aulas, nós podíamos estar a lamentar gravemente, quer feridos, quer até eventualmente mortes. E esta queda deste ranking de grandes dimensões fez-me pensar que era necessário fazer-se alguma coisa naquele espaço. Para além disso, estavam lá outras árvores. Aquele espaço era utilizado não só pelos alunos, mas também num outro espaço, quer das pessoas que lá colocavam os carros, quer das pessoas que ali usufruíam daquele espaço. Temos ali vários serviços, temos o centro lúdico, temos a Comissão de Melhoramentos das Meias, a Junta de Freguesia, enfim, um conjunto de serviços que estão aliados e há circulação normal das pessoas, certo? Sim. E então, esse incidente chamou-me a atenção de que havia necessidade de se fazer um estudo do estado daquelas árvores. Mas não era eu que ia fazê-lo, nem ninguém que não soubesse do assunto. Portanto, foi pedido à tal Associação Florestal dentro de Ouriboga, que tem técnicos qualificados, engenheiros qualificados para poderem se pronunciar sobre o caso, e eles, no final da observação que fizeram tecnicamente destas árvores, fizeram um relatório que me entregaram e onde defendiam taxativamente que aquelas árvores estavam em péssimas condições, fruto, enfim, da compactação do solo, mas sobretudo fruto de podas muito drásticas que foram feitas nas árvores e que por isso elas não tiveram capacidade de cicatrizar e depois cresceram, mas por fora aparentavam estar em condições, mas por dentro já tinham graves problemas estruturais que podiam e ameaçavam cair a qualquer momento. Mais, no inverno elas são árvores de folha caduca, portanto não tinham folhas, mas agora ao aproximar-se a primavera, com a primavera, portanto as árvores iriam encher-se de folhas e portanto iriam aumentar o peso quase para o dobro. Portanto, se elas já ofereciam risco, não estando ainda cobertas de folhas, quando estivessem cobertas ofereciam risco a dobrar. Mais, tivemos este ano um inverno muito rigoroso, como toda a gente sabe e se apercebeu. Sempre que havia chuva intensa, algum vento, era uma dor de alma para nós, eu que tenho a responsabilidade, quer no ambiente, quer na educação, de ter que tomar decisões ao início da manhã e dizer às professoras e aos alunos que tinham que mudar de escola, não fosse o diabo de celas, entre aspas, não é? E isto aconteceu várias vezes. O tempo mais instável, lá tínhamos que estar a contactar toda a gente, pegar nos meninos, mudá-los para outros sítios que não eram o seu sítio natural e por aí fora, para evitar que houvesse algum acidente. Ora, o relatório, estas circunstâncias e tudo o resto aconselhavam a tomar uma decisão. Mas como também nós sabemos que isto nunca é pacífico, nem seria, quisemos de alguma forma que esta decisão sobre o abate das árvores, que era tecnicamente sustentado, fosse partilhado e assumido pela população. E por isso fizemos algumas reuniões com os responsáveis das escolas, com os responsáveis daquelas estruturas, a Assembleia de Freguesia de Oliveira das Meias, Junta de Freguesia, e publicámos para que quem quisesse aparecesse. E apareceram algumas pessoas a essas reuniões. Expusemos os factos, expusemos tecnicamente as razões que levavam ao abate das árvores, toda a gente concordou. Todos os que foram informados e quiseram informar-se reconheceram que era uma necessidade. Mas sempre com o pressuposto de que, abatidas as árvores, iria iniciar-se um estudo
para requalificarmos aquele espaço. E, portanto, nós já estamos nessa fase. Ou seja, foram abatidas as árvores, houve alguma polémica, sobretudo quem não esteve ou não quis informar-se, sobretudo nas redes sociais, eu admito isso, mas também não esperava que fosse consensual. Mas agora, mais importante que isso, é que nós já temos um estudo praticamente concluído, foi apresentado também da mesma forma, não é? Portanto, nós tínhamos, se tivermos uma participação para a decisão de abater as árvores, também temos agora a participação da população, a quem foi apresentado o estudo já quase numa fase final e que levantaram questões muito interessantes, nomeadamente de haver a possibilidade das ambulâncias poderem chegar perto da escola, no caso de emergência. Tem um espaço à entrada do parque que permita que uma carrinha de 9 lugares dê a volta e por aí fora. Portanto, há alguns aspectos que as pessoas concordaram, apresentaram sugestões, elas estão acolhidas, vão ser... já agora vale a pena também, porque eu esqueci, durante este processo desde o abate das árvores até 15 de março, foi pedido à população para apresentar sugestões para aquele espaço, que foram algumas acolhidas. Uma delas, por exemplo, que aquele espaço permitisse ser um espaço verde, com árvores, mas que permitisse quer a fruição do espaço, quer um circuito de manutenção. E isso está contemplado neste projeto, portanto, com pequenos instrumentos para as pessoas fazerem exercício físico, ter uma pista ou vários circuitos para poderem dar várias voltas, terem um espaço de contemplação, por aí fora. Isso é bom porque em Oliveira não temos espaços mesmo. Fazemos ginásio grande. Exato, portanto, a ideia é um bocado mais, quer dizer, nós tínhamos ali uma coisa degradada, toda a gente teve pena das árvores, mas esqueceu-se que aquilo era um espaço degradado e até mal frequentado. E hoje temos a possibilidade de qualificar aquele espaço. Nós tínhamos 33 árvores naquele espaço, vamos plantar 50. Árvores mais adequadas àquele espaço. Tínhamos lá plátanos, que ainda por cima nem são nossos, não são plantas autóctones. Vamos colocar ali bétulas. E vamos colocar todo um conjunto de vegetação que dá uma cor e um ambiente completamente diferente. Portanto, estamos na fase final de discussão do projeto, depois vai ser adjudicado. Então vamos lá ver se para o verão teremos o espaço devidamente com qualidade e acolhedor e de que as pessoas se orgulhem, porque aquilo que nós lá tínhamos não era de modo nenhum orgulho de ninguém. E verificou-se que de facto as árvores estavam muito mal tratadas. Havia, é certo, umas 5 ou 6 que se calhar poderiam aguentar mais algum tempo. Mas também nos foi dito no estudo técnico e pelo engenheiro que fez o trabalho, de que aquelas árvores isoladamente, porque estavam habituadas a estar em grupo, depois das outras abatidas, que ficavam mais sujeitas aos ventos e que poderiam causar na mesma perigo e não durar muito tempo. Portanto, não foi uma opção. Nós acabamos por derrubar todas as árvores que lá estavam e tomamos a opção de replantar árvores mais adequadas e quase o dobro do número de árvores. E colocar, de facto, um espaço verde, como deve ser. Aliás, se depois quiserem, eu mostro-vos, até-vos dou para já o projeto no estado em que está, não está fechado, mas posso-vos dar uma cópia do projeto, não tem problema nenhum. Que foi feita essa maneira? Que foi cortado? Portanto, o acordo, nós tivemos, assim, todos os processos de contratação na Câmara obedecem às regras do contrato público, não é? Nós tivemos que encontrar um madeireiro que tivesse condições técnicas para derrubar aquelas árvores sem fazer estragos. Onde reparar que elas tinham, com a dimensão que tinham, foram derrubadas e não causaram grande estrago. Uma outra coisita que foi atingida, lá um bocadinho de muro e um poste de iluminação. Mas isto não é significativo porque as árvores podiam cair em cima dos vizinhos, podiam cair em cima da escola, podiam cair em cima das creches, não sei o quê. E aliás até fizemos essa operação numa altura em que não havia aulas, foi nas férias do Carnaval, não é? E nós consultámos pedimos 3 propostas para fazerem aquele trabalho. É um trabalho que tem que ser pago. E das 3 propostas que pedimos, só 2 madeireiros é que entregaram. Um fazia o trabalho
pelo valor da madeira e o outro fazia o trabalho dando-nos 200 euros pela relação entre o trabalho que tinham, o equipamento que tinham que fazer e o valor da madeira. E, portanto, nós aceitámos esta proposta até porque esta era aquela que nos garantia que, tecnicamente, era mais forte. E, de tal maneira que vocês viram que eles próprios, este madeireiro, subcontratou bombeiros que andaram pendurados nas árvores, cortadas de cima para baixo, para causar o mínimo de prejuízo. Foi uma operação que não foi muito fácil de executar. Mas, portanto, a madeira entrou dentro do negócio da contratação deste serviço. Não é? Porque até mesmo na Feira de Joso tem espécies de bancos, digamos assim, com a madeira. Nós temos a colaborar na Divisão de Educação um arquiteto que viu, portanto, também esteve lá, presente na altura dessas operações, e sugeriu ao madeireiro que com alguns troncos pudesse fazer ali um arranjo em forma de banco, também de alguma forma para assinalar artisticamente, se quiserem, esteticamente aquilo que lá está. E foi isso. Foi até uma cedência que o madeireiro fez, disponibilizou aquela madeira e o arquiteto fez aqueles bancos. Okay. E ao nível de custos? Esta parte do município tem muitos custos comparativamente com outras? Então, eu já vos disse, só no processo de recolha de resíduos sólidos urbanos, peço desculpa, só no processo de recolha de resíduos sólidos urbanos estamos a falar de um processo de 4 milhões de euros em 5 anos. Não é? Mas tudo o resto, da outra logística, envolve, de facto, muito dinheiro. Mas a eficácia é muito mais importante e a consciência e o trabalho que fazemos, que nunca termina, não é? Que nunca está acabado. É muito mais importante que o dinheiro que envolve. E já agora vale a pena dizer que a requalificação do espaço da Feira dos 11 está orçado em cerca de 50 mil euros. Não é? Já para não falar noutros espaços que foram requalificados. Estamos a falar do Parque La Salette. O Parque La Salette, tudo aquilo que lá está previsto em termos de obra, estamos a falar de 5 milhões de euros. Estamos a falar, por exemplo, se quisermos falar noutros exemplos, não sei se já foram às margens do Caima, em Palmares, que foram requalificadas com espaços pedonais, de fruição da natureza, requalificação ao nível das margens e por aí fora. Estamos a falar de um projeto de cerca de 800 mil euros. Portanto, quando estamos a falar nestas áreas, estão a ver o dinheiro que está envolvido. Agora, vale a pena? Essa aqui é a grande questão. Vale a pena? Se calhar muita gente não reconhece o esforço financeiro que se faz nesta área. E das opções que tem que se tomar, mesmo tendo a consciência que podem ser polémicas. Mas, quer dizer, quando me elegeram para estar aqui neste lugar, foi para tomar decisões. As boas, que são fáceis, que agradam a toda a gente, e as menos boas, mas têm que ser tomadas. Portanto, e por isso é que eu acho que há, de facto, muito dinheiro envolvido, mas é por uma boa causa também, não esgotando todas as outras, como é óbvio. Que outros recursos, por exemplo, tem a nossa cidade? Outros recursos que nível? Por exemplo, eu não falei numa outra temática que se calhar já se aperceberam e agora tivemos um inverno muito rigoroso e as coisas tiveram que ser adiadas um pouco, mas nós temos outros espaços verdes, não é? Tem o Jardim da Cor ali junto à Soares Basto, não é? Que precisam de manutenção permanente. Tem, por exemplo, os espaços dos canteiros na cidade, nas rotundas, naquele espaço entre rotundas, não é? No meio das vias, tem espaço verde, tem flores da época, tem aqui o jardim que está na Praça José da Costa, tem aqui estes espaços verdes junto ao imigrante, que vão sofrer grandes transformações. Isto é um trabalho permanente. Portanto, eu não falei nos espaços verdes, mas podia falar nos espaços verdes que são infindáveis. Não é? E exigem pessoas, maquinaria para cuidar dos espaços verdes, aquisição de plantas
e de arbustos ou plantas e de alguma forma alguns arbustos para estes espaços verdes, a semear e cuidar da relva, ter também sistemas de rega que não são baratos. Portanto, tudo isto é um cuidado permanente e às vezes há incidentes e lá vai o sistema de rega que lá tínhamos tem que ser reposto, ou os canteiros, enfim. E, infelizmente, temos aqui os canteiros da zona pedonal, infelizmente ainda há também aí muita falta de civismo, porque às vezes colocamos lá as plantazinhas e as pessoas vão lá e roubam. Enfim, mas isso é uma luta permanente, como eu disse, nunca está acabada. Claro. E não é por isso que nós não vamos continuar a ter um cuidado especial para embelezarmos os nossos espaços urbanos. Mas é um trabalho que nunca está terminado. Não é? E depois colaboramos com as escolas, também tem espaços verdes, fazemos as podas das árvores. Enfim, é um trabalho que se calhar não dá para estar a pormenorizar, não é? Mas é sempre é um trabalho sempre permanente. A nossa cidade está sempre em constante desenvolvimento nesta área, então. Sim, e como vocês se apercebem, quer dizer, nós temos excesso de espaços acimentados, de edifícios e por aí fora. E se calhar, quando foi pensado, porque isto é um acumular de desenvolvimento de décadas, e nem sempre se pensou nos espaços verdes. E nós agora estamos a tentar, de alguma forma, dar mais espaços verdes, não é? Criar mais algum embelezamento também ao espaço urbano, sendo certo que não temos ainda um parque da cidade, como existe neste momento, em algumas cidades aqui à volta. Mas se calhar, temos um parque temático imunológico, não é? Que tem aquela envolvência que vocês penso que conhecem, e podemos ainda pensar noutras candidaturas de maneira que, com apoios comunitários naturalmente, de maneira que criamos outros espaços verdes onde as pessoas se sintam bem e espaços que deem preferência ao peão ou ao ciclista, não é? Também nos falta caminhar nesse sentido, mas é uma ideia de que nós não nos podemos arredar, ou seja, nós temos espaços para os carros, autocarros, por aí fora, mas ainda não temos circuitos próprios que permitam a livre circulação e a prioridade aos peões e aos ciclistas. Acho que isso é uma medida que deve ser realizada, mas temos também uma condicionante que a nossa cidade está feita de altos e baixos, não é? Que não permite, e em alguns sítios está um pouco mal dimensionado em termos da largura das ruas e por aí fora. Mas acho que é sempre possível fazer-se alguma coisa nesse sentido, à semelhança também do que se faz noutros centros urbanos.